Oi. Bom, gente, boa tarde. Só para situar um pouco o que a gente vai discutir nessa apresentação, que é muito pegando um gancho do que a Luísa falou, né, da geração de benefícios para o entorno da unidade de conservação, a gente vai focar na questão dos benefícios advindos da visitação do Parque Nacional do Caparaó. Por que da visitação? Bom, a visitação é o que a gente tem de mais expressivo para conseguir gerar benefícios para essa região de entorno, né? E, na verdade, a gente vai considerar aqui entorno não só essa faixa de 3 quilômetros ou 10 quilômetros, como considerava-se antes, mas a gente vai considerar entorno a nível local e regional, ou seja, a gente vai expandir um pouco mais a nossa visão de entorno. E a visitação ela traz essa possibilidade de renda mesmo para uma vasta região em volta do parque. Então é o que a gente tem de mais consistente em termos de geração de renda. É importante destacar que o Caparaó, ao longo da existência, teve alguns projetos de destaque que visavam gerar alternativas sustentáveis, né, para a população de entorno, mais focada nas comunidades ali bem vizinhas mesmo ao parque. Um projeto que se destacou muito foi o projeto Doces Matas, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas ele trabalhou muito a questão de educação ambiental para agricultores ali da região, né? Principalmente o pessoal que trabalha com plantio de café. Então, dando alternativas, né, técnicas um pouco mais sustentáveis para o desenvolvimento dessa atividade. Mas é um projeto que teve um momento e acabou, e atualmente a gente não está desenvolvendo nenhum projeto nesse sentido. Então, pode passar. Então, só para a gente se localizar, para quem não conhece, pode passar. O Parque Nacional do Caparaó está localizado nos estados do Espírito Santo e Minas, né, com cerca de 80% do parque no estado do Espírito Santo. Pode passar. Então, aí só uma imagem para mostrar o destaque, né, que o parque tem na região em relação ao seu relevo, né, dá para ver que é bem tem um grande destaque em relação à região toda, né? Pode passar. Pode passar. E aqui só mostrando os municípios que possuem território dentro do parque. E é interessante mostrar esses municípios porque são os municípios que mais possuem, que mais conseguem algum benefício em relação à existência do parque, né? Então, aqui do lado de Minas Gerais, a gente tem Alto Jequitibá, Alto Caparaó, Caparaó e Espera Feliz. No Espírito Santo, Irupi, Una, Ibitirama, Divino de São Lourenço e Dores do Rio Preto. Bom, então, eu queria falar um pouquinho de qual que é a realidade de visitação do parque, né? Porque isso tem tudo a ver com essa questão dos benefícios que isso gera. Então, a gente tem uma média de visitação de cerca de 30 mil pessoas ao ano, sendo que em 2010 a gente teve o pico máximo de visitação, né, com 33.891 visitantes, e uma projeção de crescimento de média de 6% ao ano. Então, existe realmente uma projeção de que essa visitação tende a aumentar ao longo dos próximos anos, né, numa taxa de 6%. Pode passar. Esse gráfico eu só coloquei aqui para a gente ter uma ideia de como é que essa visitação se distribui ao longo do ano. Então, a gente vê que está bastante relacionado com as férias, né, período de férias escolares, né, janeiro, julho, e épocas de feriado, né? Então, junho a gente tem feriado, enfim, são as épocas, o parque é muito visitado nas épocas de feriado, férias, que é quando a pessoa tem mais disponibilidade para se deslocar até lá para poder fazer essa visitação. Pode passar. Essa foto tem várias interpretações, né? Ela tem isso é uma situação problemática, na verdade, que a gente tem lá no parque, mas eu coloquei essa foto para ilustrar a quantidade de pessoas que pode estar visitando o Caparaó, que na verdade pode não, que muitas vezes visita o Caparaó em um dia. E na verdade isso aqui não é nem o número de visitantes de um dia, é o número de visitantes de um momento, ali no Pico da Bandeira.
né? Então, realmente, o parque ele tem uma visitação bem expressiva. E se a gente for pensar a nível de unidades de conservação federais, o Parque Nacional do Caparaó está dentre os 10 que tem o maior número de visitantes, né, no Brasil. Claro que tem alguns parques que têm uma visitação que se destacam assim, anos-luz na frente em termos de número, como Tijuca, Iguaçu, que tem um número assim, absurdo de visitantes, mas o Caparaó está dentre os parques mais visitados do Brasil. E sendo assim, é uma das unidades de conservação que mais possui essa possibilidade de gerar renda na sua região em função da vinda desse fluxo turístico que a gente tem. Pode passar. Então, eu coloquei aqui os municípios que são direta e indiretamente atingidos pela questão do fluxo de turismo, né? Da visitação do parque. Então, são aqueles mesmos municípios que possuem território dentro do parque e mais alguns que estão próximos ali, que são na região do parque e que estão localizados em áreas estratégicas, como BR, né, que são as rotas por onde os visitantes passam. Então, mesmo que eles não sejam municípios do parque, diretamente ligados ao parque, né, com território dentro do parque, eles são municípios que, de alguma forma, são indiretamente afetados pelo fluxo de visitantes. Então, com destaque aqui no Espírito Santo, além daqueles que eu citei, a gente vai ter Ibatiba, Venda Nova do Imigrante, Iguaçuí e Alegre. Que você vai, a hora que você quiser passar por ali, sempre alguém vai ter uma coisa para falar, o turista passou por aqui, estava indo para o parque, não sei o quê. Então, em algum momento, esses municípios recebem pessoas que estão vindo ali por causa do parque. Pode passar. Esse slide, na verdade, eu coloquei só para a gente comentar um pouquinho de serviços que a unidade de conservação pode gerar, renda que a unidade vai gerar, no caso do Caparaó, que não tem a ver muito com visitação. Então, só para a gente não perder o foco de que o parque também tem outras possibilidades de geração de renda para as populações do entorno, que é, por exemplo, a contratação de brigadas, equipes, né, equipes que trabalham diretamente lá no parque. Essa questão da pesquisa científica é interessante, porque o Caparaó, das 310 unidades de conservação no Brasil, as federais, o Caparaó é a terceira unidade em número de pesquisas científicas realizadas, né? Então, é um número extremamente alto de pesquisas científicas e então existe um potencial muito grande de geração de emprego associado a essa pesquisa científica, né? O pesquisador sempre vai procurar um auxiliar de campo, alguém que vai estar ali próximo da comunidade, que vai ter informações interessantes que vão subsidiar também o trabalho. E a gente tem visto isso acontecer e a gente fomenta muito isso, né? Lá no parque